E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um procedimento de retoque de pintura de algumas peças aqui do Fusca. Bom, eu iniciei então o procedimento fazendo o isolamento da maioria do carro, né? Aquelas partes onde eu não quero que a tinta alcance. Isso porque eu tenho que fazer a pintura aqui de 3 paralamas, exatamente esses 3 aqui que a gente consegue ver no vídeo. Esses aqui, ó, eu vou mostrando enquanto eu tô falando, são os pontos que serão retocados. Eu já mostrei em vídeos anteriores procedimento de pintura de peças, mas eram peças totais, né? Aqui no caso eu vou fazer um retoque parcial da superfície. É um procedimento um pouco mais complexo, porque numa primeira etapa eu tenho que primeiro fazer o ajuste da tinta para que ela fique numa tonalidade o mais próximo possível dessa tinta original aqui do carro, para que a gente possa fazer uma pintura parcial. E além desse acerto da tonalidade da tinta, a gente tem que fazer também um procedimento de retoque, de matar o retoque, digamos, né? Onde você faz a fusão da tinta nova que está sendo aplicado sobre a tinta antiga. Por esse motivo que a gente não vai fazer a pintura total do paralama. Até então, por isso que eu também não tirei, por exemplo, aquela seta ali, porque a tinta não vai chegar até aquele ponto. Bom, justamente para eu também não ter tanta experiência com esse procedimento parcial das peças, é que eu vou contar hoje aqui com o apoio, né, o auxílio do Michael, um amigo meu que é técnico, pintor profissional, e ele vai me auxiliar aqui para que a gente tenha um resultado satisfatório, tá ok? Então fiquem ligados aí que a gente vai mostrar em detalhes todo esse procedimento. Então a primeira etapa é a preparação da tonalidade da tinta. Esse daqui é o branco Lotus que eu comprei. A gente está fazendo aqui a aplicação dessa tinta como ela veio da loja, né, diretamente numa chapinha, para a gente fazer uma amostra e uma comparação lá na estrutura do carro, que a gente consegue ver que ele está bem mais branco, né, longe da tonalidade original. A gente vai fazer então a primeira coloração com um pouco de amarelo e ver o primeiro resultado. Com o acréscimo do amarelo, chegou um pouco mais próximo do original, porém ainda longe do ideal, né? Aqui na chapa da esquerda a gente vê a tinta original, da direita já com a tonalidade amarela, e assim foram sendo acrescentados verde, dentre outras tonalidades, até que chegasse no tom perfeito, o mais próximo possível da pintura original. Então nós iniciamos o lixamento com uma lixa 150 e com o auxílio desse taco que nos ajuda a manter um lixamento uniforme sobre a superfície. Aqui nesse ponto existe uma trinca, a gente também vai fazer o lixamento para avaliar e certificar de que a tinta não está desplacando ou algo do tipo. Provavelmente aqui aconteceu do pneu encostar na borda do paralama e ocasionar essa trinca. Aqui nesse ponto, como dá para a gente ver, a tinta está realmente desplacando, o que leva à necessidade de remoção completa nesse trecho. A gente vai tirar o que está solto aqui e estender um pouco mais o lixamento sobre essa área. Finalizando o lixamento dessa região, a gente vai fazer a utilização de massa poliéster. Antes disso, a gente está desengordurando essa região. E o porquê a massa poliéster? Porque ela seca mais rápido do que o primer base ou primer de preenchimento. E a região aqui a ser coberta é muito pequena, somente essa região onde a gente está mostrando agora, que é onde há essas camadas, né, da tinta anterior. Isso vai ajudar na cobertura da aplicação do branco Lotus. Esse mesmo procedimento a gente está fazendo nos outros paralamas, mas para deixar o vídeo um pouco mais objetivo, a gente está usando como exemplo somente o paralama dianteiro esquerdo. E agora o lixamento da massa poliéster ainda com a lixa 150, nivelando toda a superfície. Na sequência a gente já utiliza uma lixa um pouco mais fina, que é a 320. Dá para ver aqui que o residual da massa poliéster é bem pouco mesmo, uma camada muito fina. E esse é o resultado dessas etapas de preparação. Agora está sendo feito um polimento de todo o paralama
E isso porque, assim como a lixa, a massa de polir também abre os poros da tinta. Isso é essencial para a ancoragem do produto de fusão que vai ser aplicado na junção entre a tinta antiga e a tinta nova. E aqui a limpeza, utilizando o desengordurante ou desengraxante. Esse produto é o Wash Primer. Ele é preparado na proporção de 2 partes para uma do catalisador e ele é essencial quando o metal fica exposto. Ele vai promover uma selagem, uma proteção anticorrosiva para essas partes onde o metal ficou exposto, a exemplo dessas regiões aqui ao redor da borda do paralama. Com ele ainda úmido, dá para remover essa névoa, essa poeira, né, ao redor do paralama, para que ele não atrapalhe no acabamento do PU, nem do produto que faz a fusão do retoque. E agora sim, o PU Branco Lotus, que é diluído na proporção de 2 partes da base do Branco Lotus para uma parte do catalisador, e cerca de 6 a 8% foi o suficiente aqui para fazer a diluição dele e deixar ele nessa condição aqui, que seria ideal para aplicação com a pistola. E aqui sendo aplicada a primeira demão do PU, ainda sem a intenção de cobertura, né? No aspecto inicial, digamos, empoeirado, que vai servir como ancoragem para a demão seguinte. E aqui, após 5 minutos de espera, a aplicação da segunda demão do PU, dá para ver que é aplicada apenas na borda do paralama, passando cerca de 4, 5 centímetros após a região que foi lixada, né, foi retrabalhada. É possível ver aqui o ponto de emenda, né, da tinta nova que foi aplicada com a base antiga. É nessa região que vai ser aplicado o produto para fusão entre as camadas. A tonalidade, dá para a gente perceber que ficou também muito próxima da original do carro. E logo na sequência vem esse produto que faz a fusão do retoque, né? O pessoal comumente também chama de mata-retoque. Dá pra gente ver que ele é aplicado justamente na emenda, né, entre a tinta nova e a tinta antiga. Ele que é responsável por fazer essa fusão química entre essas duas diferentes camadas, digamos, né, de tintas. Ó, pessoal, o resultado final após finalizadas todas as etapas, a aplicação da tinta, enfim, é esse daqui, ó. Aqui na borda, na faixa onde foi aplicado o PU, a gente consegue perceber que a superfície não está totalmente irregular ou, digamos, espelhada, totalmente lisa. Ela tem essa característica como se fosse uma casca de laranja, né? Isso aqui é por 2 motivos. Primeiro, porque o meu compressor ele é pequeno e ele tem uma baixa capacidade de armazenamento de ar, então a pressão vai caindo um pouco. E segundo, porque diferente dos outros vídeos onde eu fiz a pintura das peças por completo, aqui eu não posso carregar muito na tinta, porque senão, por consequência disso, o pó, aquela poeira da tinta, acaba afetando o restante da peça, e o que atrapalha um pouco na finalização, né? Mas isso não é um problema, a gente vai remover isso, e aqui também, ó, onde está a emenda da tinta e fora, também dá pra gente ver que tem esse empoeirado. Isso tudo aqui vai sair, tá ok? Então nessa faixa aqui, ó, onde foi feita a pintura, vai ser utilizada uma lixa de número 1500 para deixar a superfície totalmente espelhada, lisa, e na emenda, onde foi aplicado o produto para fazer a fusão, se for necessário, cair alguma sujeirinha, algo do tipo, a gente passa uma lixa 2000. Tá ok? E depois a gente volta para a parte da pintura e passa 2000 também para tirar os riscos da 1500. Feito isso, a gente vai com a politriz para tirar todo esse empoeirado que a gente está vendo aqui. Faz o polimento na peça por completo. Com isso vai ser unificada toda a superfície. O paralama vai todo como um todo ficar brilhante, similar ao estágio antes da gente ter iniciado todo esse procedimento. E isso, é claro, tem que ser feito quando a tinta estiver totalmente curada, bem seca, né?
Aqui então o lixamento com a lixa 1500, lixa d'água, na extensão onde foi feito o retoque. Na sequência, foi utilizada uma lixa 2000, nessa mesma faixa do retoque, na parte onde foi aplicado o produto para fusão e também se estendeu sobre toda a superfície do paralama, de maneira bem leve, para tirar aquele empoeirado que acabou sendo pulverizado com a tinta. Aqui a massa de polir número 2, que vai ser aplicada. E essa massa, fica uma dica aí, ela é solúvel em água. Então, durante o procedimento, foi utilizado um borrifador com água para fazer com que a massa permanecesse úmida, porque senão ela começa a secar e criando uma camada, como se estivesse emplastando sobre a superfície. A boina que foi utilizada aqui foi uma boina de lã. Essa daqui já é uma boina de espuma e aqui está sendo aplicada a cera para finalização do serviço. Na sequência também foi utilizado a flanela de microfibra. E esse daqui é o resultado final. Dá para a gente ver agora em detalhes no reflexo da lâmpada que já não existe mais aquele aspecto de casca de laranja, de alaranjado. A gente consegue ver toda a superfície bem lisa e unificada, tanto na faixa do retoque, na faixa da emenda de fusão entre a tinta antiga e da tinta nova também. E o resultado ficou bem bacana. A questão da tonalidade da cor também bateu muito bem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas, dos detalhes que foram passados ao longo do vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, deem uma olhada aqui no canal para você que não conhece, né? Tem assuntos referentes à pintura mesmo, muitos assuntos referentes à mecânica, sendo a maioria deles até o momento referente ao próprio Fusca aqui que estamos mostrando, tá ok? Então, obrigado por assistirem mais um vídeo e até o próximo. Um abraço.